Muito boa tarde para você. O presidente argentino Javier Milei comentou hoje, em entrevista agora há pouco, a eleição aqui no Brasil e disse esperar que o Brasil se pinte de azul, uma referência à onda azul, ou seja, o crescimento da direita pela América do Sul. O presidente Donald Trump também vira e mexe e elogia a família Bolsonaro. Mas como é que o governo Lula se vê em meio a esses apoios, Vê esses apoios estrangeiros à campanha de Flávio? O governo Lula vê como apoios isolados, estrangeiros à candidatura de Flávio, tanto de Milei quanto de Donald Trump. O entorno do presidente Lula avalia que outros presidentes de direita eleitos nos últimos tempos, aqui na América Latina, vão permanecer neutros sobre a disputa eleitoral de outubro aqui no Brasil. E aí os exemplos que me deram disseram o seguinte, olha, por exemplo, a presidente eleita no Peru, Keiko Fujimori, não deve se indispor com Lula. E aí citaram Abelardo de la Espriella na Colômbia, Antônio Castro no Chile. E por quê? Porque na avaliação desses assessores do presidente Lula e do Itamaraty, a esses países não interessa ter animosidade com qualquer que seja o político vencedor aqui no Brasil. Porque eles avaliam, eles argumentam que os líderes aqui desses países considerem o Brasil um parceiro estratégico e que apoiar um em detrimento do outro não traria bônus nenhum, só ônus. Sem contar que, embora esses presidentes que a gente citou, que compõem aí a onda azul, sejam de direita, eles estão tendo um bom relacionamento com o presidente Lula. E aí lembraram que, por exemplo, quando a Keiko Fujimori foi vitoriosa, a vitória dela foi confirmada no Peru, Lula fez questão de cumprimentá-la publicamente, parabenizando pela vitória. O próprio presidente Antônio Castro, que se encontrou já pessoalmente com Lula, tiraram fotos juntos, eles tiveram bons encontros, bons momentos. Então, eles avaliam, viu, Yuri Pita, que não é o caso de se preocupar de uma América do Sul, uma América Latina, todos os direitistas contra a candidatura do presidente Lula e apoiando eventualmente Flávio Bolsonaro. Eles acham que vai ficar ali só entre Milei e Donald Trump apoiando publicamente Flávio. Vamos ver, ainda tem um tempinho até as eleições de outubro. Exato, até porque uma coisa é a relação Brasil-Argentina, o peso que a Argentina tem no continente, e a outra coisa é o peso que os demais países têm. Claro que isso faz diferença, o pragmatismo desses novos líderes acaba tendo peso sem dúvida alguma, mas de fato há uma convergência ou há uma coincidência para alguns de afinidade ideológica entre os governos recém-eleitos nos países da América do Sul nas últimas eleições, nas eleições mais recentes. A exceção foi o Uruguai, que voltou a ter um governo de esquerda do campo ali, que já teve Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, entre outros. Mas, como o grande cerne dessa situação toda é o que tem dito Javier Milei a respeito de Lula. E hoje ele voltou a chamar o presidente brasileiro de ladrão e corrupto. Diz que espera uma mudança no rumo das eleições no Brasil. Uma outra forma de dizer algo que ele já havia dito, que esperava que a onda azul chegasse ao Brasil. É mais um capítulo da crise diplomática entre Brasil e Argentina. A gente que continua tendo muito boa relação com os portenhos lá em Buenos Aires, e em especial com a nossa correspondente Luciana Tadeu. Vamos para lá, para Buenos Aires, já com a Luciana na tela. Muito boa tarde a você. O que mais que diz Javier Milei pela terceira vez nos últimos pouco mais aí de 10 dias, falando a respeito do presidente brasileiro? Pois é, incansável, né, Yuri, Débora, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Olha só, essa entrevista foi para o canal de streaming La Casa, para o jornalista Esteban Trebuch. E nessa entrevista, o jornalista pergunta para Javier Milei sobre o que ele falou no Brasil, aí se referindo à Convenção Nacional do PL, que lançou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. E aí Javier Milei volta a questionar o jornalista, como
ele já tinha feito em uma entrevista anterior, perguntando assim, a pergunta é, eu menti? Aí o jornalista fala sobre o quê? Sobre o Lula ter sido condenado, daí ele diz que Lula é um ladrão, que é um corrupto, que esteve preso, que o soltaram por um argumento administrativo. Então, repetindo aí esses insultos que já tinha dito em entrevistas anteriores e no discurso que fez na Convenção Nacional do PL. E aí o jornalista pergunta para Javier Milei se ele acha que isso pode mudar o curso, o rumo das eleições no Brasil. E Javier Milei responde, a princípio, esperemos que sim, esperemos que o Brasil também se pinte de azul pelo bem dos brasileiros. E aí completa essa ideia falando, tirar os corruptos, os ladrões das costas, tirar os esquerdistas das costas é sempre bom. E aí o jornalista pergunta para Javier Milei sobre se ele já esteve com Lula, né? E aí se referindo, sem mencionar, mas provavelmente se referindo a esse momento em que eles se cruzaram, né, que o presidente Lula era anfitrião da cúpula do G20, inclusive apareceram juntos naquela foto em que os dois não estão sorrindo, que virou até meme nas redes sociais. E aí Javier Milei diz sim, e em princípio é interessante porque ele, aí se referindo ao presidente Lula, é uma das poucas pessoas que não me felicitaram quando eu ganhei, então reclamando aí que o presidente Lula não o parabenizou. E aí o jornalista pergunta se Lula não ligou para ele, Javier Milei fala, claro, imagino que tem a ver com isso de que ele interveio ativamente para que outro candidato ganhasse. Isso que ele chama de uma intervenção é algo que o Javier Milei frequentemente repete aqui, de que houve marqueteiros ligados ao Partido dos Trabalhadores atuando na campanha de Sérgio Massa. Javier Milei até chegou a acusar na campanha presidencial de 2023 de tossirem durante o debate presidencial numa campanha de distraí-lo quando ele estava fazendo seus discursos no debate presidencial. Ele fala com bastante ressentimento dessa atuação de marqueteiros brasileiros na campanha de Sérgio Massa, que competiu nas eleições de 2023 contra ele, e ele repetiu uma acusação que já tinha feito na entrevista do último domingo para o canal La Nación Más, afirmando que, segundo Eduardo Bolsonaro, o presidente Lula colocou $1 bilhão para a campanha de Sérgio Massa, sem explicar de onde, né, veio essas informações, sem apresentar nenhum tipo de prova, mas repetindo essa acusação que ele atribui a Eduardo Bolsonaro. Então, novas palavras de Javier Milei contra o presidente Lula, num momento em que os dois países estão em crise diplomática, justamente depois do discurso de Javier Milei em São Paulo, não somente com insultos ao presidente Lula, mas também ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse ato, essa presença de Milei e esse discurso levaram a que o Itamaraty convocasse o embaixador aqui em Buenos Aires para consultas. Então, o embaixador brasileiro aqui, Júlio Bitelli, voltou para Brasília, ainda está em Brasília à espera dessa definição de quando vai voltar aqui para Buenos Aires, num sinal de protesto, de uma grande insatisfação em relação a essa posição e esse pronunciamento do presidente Javier Milei. E não só isso, né? A gente lembra que no mesmo dia em que Bitelli foi chamado para consultas, o embaixador argentino em Brasília também foi chamado para prestar esclarecimentos sobre essas falas de Javier Milei, falas que vêm sendo repetidas e hoje novamente foram repetidas pelo presidente argentino. Débora e Yuri. Luciana Tadeu, fica com a gente que tenho mais perguntas para você, mas então você citou essa fala de Javier Milei. Vamos ouvir então o que disse Javier Milei sobre a eleição aqui no Brasil em entrevista ao canal La Casa Streaming. Vamos ver. Lo que dije en Brasil, la pregunta es mentí. ¿Sobre qué? ¿Que Lula estuvo condenado? Que Lula es condenado. un ladrón, que es un corrupto y que estuvo preso y que lo sacaron de prisión por un argumento administrativo. Estuvo preso por el triple de Guarujá, estuvo condenado, lo liberaron por lo que vos estás diciendo. Sí, eso es. Y entonces... Te quería preguntar si vos crees que eso puede hacer cambiar el curso de la selección en Brasil. Bueno, en principio, digamos, esperemos que sí. Esperemos que Brasil también se pinte de azul.
pero por el bien de los brasileros. Sacarse a los corruptos chorros de encima siempre es bueno. Sacarse a los zurdos siempre es bueno encima. Vos estuviste con Lula igual, ¿no? Sí, en principio, digamos, es interesante porque es una de las pocas personas que no me felicitaron cuando gané. Cuando ganaste las elecciones, Lula no te llamó. Claro, me imagino que tiene que ver con eso de que intervino activamente para que gane el otro candidato en la elección. Massa. De hecho, digamos, dijo Eduardo Bolsonaro que puso $1.000 millones Se en lo la dijo, campaña. se lo dijo Cristina Pérez, sí. Sí, y además no solo eso, sino que, digamos, toda la estrategia, digamos, de cómo toda la campaña negativa que me hicieron, digo, y que siguen repitiendo estas cosas, la armaron el grupo de asesores brasileros de Lula. Luciana, e você apurou também que o Uruguai descartou qualquer possibilidade de atuar como mediador na crise entre Brasil e Argentina. Conta pra gente como é que foi isso. Débora e Yuri, então, isso foi uma fala do chanceler uruguaio Mário Lubetkin. Ele falou isso na saída de um evento ontem no Uruguai, um evento em que o Uruguai conseguiu reunir candidatos à Secretaria-Geral da ONU. E na saída desse evento, o chanceler uruguaio é questionado sobre essa crise entre a Argentina e o Brasil, e ele diz que está monitorando essa situação, que está acompanhando bem de perto, mas que, obviamente, o Uruguai não vai poder intermediar nada. Isso, obviamente, são palavras do próprio chanceler, porque, segundo ele, isso é um diálogo entre brasileiros e argentinos. Mas o chanceler uruguaio também lamentou essa situação. Ele falou que tudo que reduz o diálogo, que gera tensão, não ajuda, que gera tensão justamente no Mercosul e não facilita a interação do bloco num momento em que o Mercosul está indo bem. Acabou de fechar um acordo com a União Europeia, com outros países europeus, fechou um acordo com o EFTA, está negociando com países asiáticos. De fato, na última cúpula do Mercosul, o bloco lançou oficialmente as negociações para um acordo de associação comercial e de cooperação com o Japão. Então, o chanceler uruguaio diz que o Mercosul vive um momento extraordinário, mas justamente disse que é preciso diminuir essas tensões entre os países e que é preciso também, ele disse, adotar uma lógica de Estado, uma lógica de presidentes. Então, não acusando ninguém, mas pedindo aí para que os países baixem a atenção, pensando, em priorizar o bloco e esse momento de negociação do Mercosul com os parceiros de fora do bloco, esses novos acordos que o Mercosul tem conseguido. De fato, é importante mencionar que, apesar de o chanceler uruguaio ter mencionado isso, do ótimo momento do bloco, Javier Milei foi um presidente que, na sua presidência, já faltou a 2 cúpulas do Mercosul, inclusive a última que aconteceu no Paraguai, e fechou paralelamente um acordo de comércio com os Estados Unidos, um acordo sobre o qual ainda não há muita certeza se é totalmente compatível com as regras do Mercosul. Então, é uma presidência aí da Argentina que tem gerado fricção em relação aos interesses com outros parceiros. E, claro, há diferenças no bloco, além dessa crise com a Argentina. O Brasil acabou de superar, uma crise com o Paraguai por algumas declarações do presidente Lula sobre a guerra do Paraguai que geraram insatisfação no Paraguai, além de diferenças no bloco sobre a aplicação das cotas de exportação para a União Europeia, a questão da divisão das cotas de exportação sem tarifas. Isso foi algo sobre o que o Paraguai reclamou muito na última cúpula do Mercosul. Então, tem diferenças, mas a maior fricção realmente nesse momento é essa questão entre Javier Milei e o presidente Lula. E, claro, os demais países, no caso o Uruguai, mencionado pelo chanceler, estão acompanhando essa situação bem de perto. Muito obrigado mais uma vez, Luciana Tadeu. Um bom trabalho para você, falando conosco, direto de Buenos Aires.